coração, vamos falar com o nosso Senhor Jesus. Oh, meu Deus querido, é com alegria que nós entramos na Tua presença, meu Pai. Nós estamos no mês de maio e nós nos reunimos para buscar a Sua face, invocar o Teu nome, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom. Nós queremos pedir perdão das nossas falhas e dos nossos pecados, que não são poucos. Eu peço que perdoe-nos. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Que o Teu sangue venha nos cobrir agora e a Tua proteção esteja sobre nós. Nós dependemos totalmente do Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, não há sentido. A vida só tem sentido com o Senhor na frente. Nos perdoa, Pai. Passa do Teu sangue sobre nós. Lava-nos com Teu sangue. Toda a igreja, todo o ministério Mudança de Vida. Todo o nosso povo em todo lugar, todos que estão nesta fé. O Teu sangue nos garante a vitória. Eu quero consagrar o nosso mês ao Senhor, o nosso dia de jejum. Tudo que nós vamos fazer aqui, eu consagro ao Senhor, para a Tua glória. Eu consagro agora a nossa vida, nossos familiares, nosso dia, nosso jejum. Todo o nosso dia, nossa semana, o nosso mês, nós entregamos ao Senhor e consagramos ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe, nos cubra com Teu sangue. Tudo nós dedicamos ao Senhor. Nós colocamos diante do Seu altar e pedimos que a Tua bênção e proteção estejam sobre nós. Abençoa a nossa vida, mentes abertas. Eu oro que não haja mentes dispersas aqui hoje. Que todos estejam bem preparados, com o coração rasgado, com a mente aberta, dilatada, que as escamas dos olhos caiam, que toda cegueira espiritual seja arrancada, que toda surdez espiritual seja arrancada, que toda dureza, ignorância, cegueira, todo espírito tolo, insensato, nós repreendemos em nome de Jesus a insensatez. Ó Deus, vai passando do Teu sangue sobre cada um. Assuma o controle deste trabalho, deste dia, que nós dedicamos ao Senhor, meu Pai. Nos ajuda, tudo que nós vamos fazer aqui hoje. Nós precisamos demais do Senhor na direção. Visita o nosso povo em todo lugar. Nossos templos, nossos líderes, nosso povo, as pessoas que estão nesta fé. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas contra nós, a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas contra nós. Eu repreendo os rituais diabólicos contra nós, todas as armações no mundo espiritual contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que tem sido armado contra nós. Eu destruo agora em nome de Jesus. Venha ao nosso encontro e tenha misericórdia de nós. Cuida de nós todo, do menor ao maior, meu Pai. Dos que mamam até os mais velhos. Eu peço um grande crescimento para todos nós neste dia. Eu peço um avanço importante, que nenhum de nós saímos daqui da mesma maneira, mas que haja uma transformação total na vida de cada um. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pelas oportunidades que tem nos dado, por essa maravilhosa, por todas as boas coisas que tem feito por nós. Eu Te amo e Te agradeço por tudo. Abro esse jejum, é o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e eu peço que receba o nosso pequeno sacrifício desse dia, e que todos possam sair daqui com as suas respostas, com os seus milagres, com as suas vitórias, com tudo que precisam e vieram buscar. Nós Te amamos, agradecemos, dependemos do Senhor, Te rendemos glória, graças, entregamos a nossa vida totalmente nas Tuas mãos, pedimos que controle, que nos defenda de nós mesmos,
que seja conosco. Eu peço unção e poder, e que o Senhor fale aquilo que eu não sou capaz. O Senhor é capaz de fazer cada um entender, interpretar, compreender. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Sentem-se, por gentileza. Fale comigo o que está em Mateus 24:13. Vamos juntos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ok. Vamos aqui para 1 Coríntios 15:52. Também peço que a gente continue juntos. Vamos lá. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em Mateus 24:27 diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 25:13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Num abrir e fechar de olhos. Neste momento, durante esse início de culto, quantas vezes você já piscou os olhos? Isso acontece sem que você perceba. Quando se fala do relâmpago, o relâmpago é algo expressivo, mas que acontece com uma rapidez e já vem aquele clarão e tudo volta ao normal. A Bíblia fala do arrebatamento, dando a ideia para cada pessoa, uma ideia exata de como tudo vai acontecer e que não haverá nenhum espaço, nenhum tempo sequer para algum conserto. É num abrir e fechar de olhos. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É rápido demais. Tão rápido que não há a menor possibilidade de alguém fazer alguma coisa nesse tempinho, que é uma coisa violenta, rápida, poderosa, inexplicável. Num abrir e fechar de olhos, todos os salvos vão desaparecer. Todas as crianças do mundo inteiro, inclusive as que estão no ventre, vão desaparecer. A Bíblia diz: ai das grávidas, porque até as crianças que estiverem sendo geradas no ventre vão desaparecer. Crianças desde o ventre até a idade da razão, que lamentavelmente hoje tem diminuído bastante. Antigamente, a gente ainda tratava de criança, porque as meninas brincavam de casinha, os meninos na rua, com seus 13, 14 anos. Hoje, em função da tecnologia, televisão, os pais dão celular para uma criança de 5 anos, uma criança de 5 anos já tem Facebook. É isso que os pais estão fazendo com seus filhos. Alimentam a mente deles daquilo que não presta. Então, uma criança pequena tem Facebook, tem celular. O celular é um mega de um computador que ele acessa qualquer coisa por intermédio de um celular. Ele faz qualquer coisa. Mas tudo bem, porque todo mundo faz.
O meu vizinho deu para o filho dele. A pessoa comenta. Na escola, todas as crianças já têm seu celular. Tem celulares de última geração. Então, eu também sou obrigado a fazer o mesmo. Não, você não é obrigado. Você faz porque você não quer. Na verdade, muitas dessas coisas não são os filhos, são os pais que querem. Há uma pressa para tudo. Tudo. E é como se os pais quisessem amadurecer os filhos na marra. Eles querem que os filhos cresçam de qualquer jeito e eles querem que os filhos estejam envolvidos num monte de coisas que eles acham que são boas, mas não são. Não são boas. Eu discordo totalmente. Se você vê dentro do Ministério Mudança de Vida, isso acontecer, até no meio de internos, certamente essa pessoa não está seguindo a visão que nós ensinamos. Eu não sou a favor. Nós ensinamos, ninguém é obrigado a nada. Nós educamos as pessoas, ensinamos, cada um vai seguir, vai pegar o que ele julga na cabeça dele melhor para a vida dele. Aí são escolhas. Mas você pegar um celular e dar nas mãos, um tablet nas mãos de uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 que seja, isso é um computador, você tem consciência de que ele pode acessar qualquer coisa lá? Ele pode baixar o que ele quiser lá? Você tem consciência que você coloca as crianças para assistirem televisão? Alguém estava contando que uma criancinha de 1 ano e meio, diz que tem uma propaganda de uma moça, uma propaganda de cerveja, que a moça é bem sexy e tal, e ela vai andando, e a sainha dela balança, e os homens falam, vai verão, vai verão. A criancinha de 1 ano e meio, todo mundo achando bonitinho, porque ele fala, vai velão, vai velão. Todo mundo achando lindinho. É até engraçadinho, porque realmente ele é inocente, ele não sabe o que ele está dizendo. Mas você sabe que isso está roubando a inocência dele. Ele tem 1 ano e meio, e os pais acham bonito que ele diga, vai velão, vai velão. Ele acha bonitinho, ele faz com a mãozinha, e todo mundo acha lindo. Acontece que ele tem 1 ano e meio de idade, e está sendo roubada a inocência dele. Porque diz, não, ele é inocente. Sim, ele é inocente, só que você está permitindo que a inocência dele seja roubada. Eu estou gastando esse tempo para mostrar muita coisa para você. A inocência dele está sendo roubada. Mas você que vai criar os seus filhos, você sabe o que deve fazer. Você talvez não pense no que isso vai causar daqui a uns anos. Como a sociedade não está nem aí, a sociedade não está pensando no que um monte de escolhas vão causar para as próximas gerações, se Jesus não voltar até lá. Tem coisas que estão fazendo hoje que daqui 30, 40 anos, 50, vai ser uma tragédia. Estarão discutindo outras coisas que hoje pessoas defendem. Porque as pessoas olham apenas um momento. É divertido olhar uma criancinha de 1 ano e meio. Nossa, como ele é inteligente, que bonitinho. Vai velão, vai velão. Acontece que você não sabe o que isso significa para a vida dele. É um roubo da sua inocência, é um estímulo a esta linha de pensamento, a esse comportamento voltado para o erótico,
sexy. E quem pode definir isso são os pais. Quem pode preservar a inocência de seus filhos são os pais. E os pais, às vezes, jogam isso para outras pessoas. Não, é você que vai decidir o que ele vai comer espiritualmente, o que ele vai comer fisicamente, o que ele vai assistir, viver, deixar entrar. O que vai entrar é você. É você que decide isso. Amanhã ele vai para a escola, sim, ele vai conviver com coisas diferentes, com o mundo que está aí, mas se ele tiver uma base, você manter esse controle, essa atitude permanente na vida dele, você pode ter resultados que a ideia, porque ensina o menino o caminho que deve andar, e quando ele se envelhecer, não se desviará dele. Se você traz o seu filho para a escola, você leva para a escola, você sabe que nem só o que é bom será ensinado, aprendido lá. Mas você deve estar aqui, atento, dando esse suporte e mantendo o controle. Isso é ter filhos. Ter filhos não é apenas ir numa loja de brinquedo, comprar todos os brinquedos e as roupinhas bonitinhas e apresentá-los lindos para as pessoas e mostrar o tanto que eles são inteligentes, que eles estão crescendo, que eles são superdotados, que eles são mais do que... Porque eu vejo, os filhos da gente são sempre superiores. É impressionante como eles crescem mais do que os outros, eles têm mais inteligência, eles têm isso porque são nossos filhos. Mas o outro está vendo o dele do mesmo jeito. Então, nós, muitas vezes, queremos existir mais pelos nossos filhos, algumas pessoas, do que por elas mesmas. Por si mesmos. E, de repente, você deixa de ter uma vida e entender o que significa também educar uma vida. E você é responsável por essa geração que está nas suas mãos. Se você deixa o seu filho vir para a igreja e dentro do culto, ele mantém o celular dele ligado dentro da reunião e ele faz o que quer durante a reunião e ele não tem limite, você está dizendo a ele, não precisa respeitar a igreja, não precisa respeitar a fé, não precisa respeitar a palavra, você está dando é a leitura que ele faz. Então, o que eu faço? Confisco o celular dele e diz, vai ficar desligado durante toda a reunião, quando terminar, eu entrego para você. E eu não quero contrariar, contrarie seu filho hoje, e amanhã, possivelmente, ele não vai te contrariar. Contrarie seu filho hoje. Não tenha nenhum problema de botar limites nele hoje, porque você vai poupar muito sofrimento para a sua vida amanhã. Pais permissivos vão criando seres humanos egoístas, arrogantes, sem limite, pessoas que acham que podem tudo. Os pais, muitas vezes, não querem contrariar seus filhos. E depois o mundo não tem dó, não tem piedade nenhuma. O que você não ensina hoje, a vida vai ensinar com brutalidade. O que você não mostra hoje, a vida vai mostrar com dureza. Porque lá fora não tem conversa. Não tem mimos para ninguém. E você sabe bem disso. Então, se nós não ensinarmos os nossos filhos a serem fortes e a enfrentarem a vida, eles serão seres humanos fracos, dependentes emocionalmente de pessoas, e não vão resistir, não serão vencedores. Se nós não educarmos para eles aprenderem a usar a fé, eles não vão saber vencer. Você pode dar a melhor faculdade para o seu filho. Dar um carro aos 18 anos, dar uma casa, mandá-lo para o exterior para ele estudar e se aperfeiçoar nisso e naquilo.
se ele não aprender a usar a fé para lidar com o mundo espiritual, ele não tem garantia de sucesso, porque ele estudou no exterior e se pós-graduou e tem uma herança. O que eu mais encontrei na minha vida, inclusive na minha própria família, meu pai foi um homem que herdou muita coisa. E do mesmo jeito que ele herdou, ele perdeu. Meu pai herdou, meu avô foi um homem muito rico. Se você pensar numa pessoa rica, dono de terras e mais alqueires de terras, todos os filhos herdaram. E herdaram muitas coisas. Para a nossa geração não sobrou nenhuma vaquinha. Se você me perguntar o que você herdou do seu avô, nem uma sela de um cavalo sobrou. Nem um estribo. Nada. Nadinha. O que eu construí na minha vida foi com muito trabalho, trabalhando muito. E não era, porque a herança era para ter estendido para outras gerações, chegado nos meus filhos, nos meus netos, mas não chegou. Porque não é garantia de sucesso herdar diplomas, mas uma fé em Jesus Cristo. Por isso que, primeiramente, as pessoas precisam ter Deus. E os nossos filhos precisam ser ensinados a temer a Deus. Porque você pode ter toda uma estrutura e, se faltar o principal, que é saber lutar no mundo espiritual, com o mundo espiritual você não suporta. Você pode fracassar. Porque nada disso significa sinônimo de vitória. Nada. Ser bem-sucedido, precisamos de bem mais. Nós precisamos da bênção de Deus. Porque, às vezes, você pode acontecer como Naamã. Naamã foi longe, mas, de repente, uma doença quase fez com que ele perdesse tudo, a carreira dele, a vida dele, como eu vejo um monte de gente, que alguma coisa vem e ele não sabe lidar com aquilo, e se não for da forma certa, espiritualmente, com a fé, ele fracassa. Então, ensinar os filhos. O arrebatamento da igreja vai acontecer e seus filhos precisam saber disso. As crianças precisam ser educadas desde pequenininhas que Jesus Cristo está voltando, Jesus vai voltar. Que nós não somos cidadãos desta terra, mas do céu. Nossos filhos precisam ser ensinados, os seus filhos. Você precisa ter consciência que Jesus está voltando. Isso precisa ser falado na sua casa. E talvez tudo é falado, discutido, alimentado, mas até hoje, ninguém tem, talvez os seus filhos nem noção de que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago. Ninguém sabe o dia nem a hora. E somente os que estiverem com seus nomes no livro da vida é que vão ouvir a trombeta soar. Dos que estão sendo gerados, até os que ainda estão na inocência, não perderam a inocência. Hoje eu já não sei dizer mais. Hoje uma criança de 7 anos, ela é precoce. Porque a inocência foi embora, foi roubada dela. A televisão e várias situações vão roubando dela. Especialmente a televisão.
Os meios de comunicação roubam das crianças a inocência delas. Elas sabem falar sobre tudo que elas assistem, elas sabem de um monte de coisas e elas não conhecem a palavra. Se para você não tem importância ver o seu filho, que ainda é pequeno, na idade, tem 4, 5, 6 anos, precoce, falando como um adulto, e mais informado do que você, a sua inocência sendo roubada brutalmente, quando ele deveria estar envolvido com coisas saudáveis, ele já está envolvido com coisas que envenenam. Eu não posso mudar a cabeça das pessoas se elas não quiserem, nada de diferente vai entrar. Mas eu dou a você condições para pensar. Porque isso é muito sério, as crianças serão arrebatadas. Não vai ficar uma criança no arrebatamento, nem umazinha. Todos os berçários do mundo inteiro vão ficar vazios, todas as escolinhas vão ficar vazias, maternal, talvez pré, porque depende da mentalidade dessas crianças. Creio eu que crianças, não sei se 8, 10, serão arrebatadas ainda nos dias de hoje, mas depende do que está dentro delas, as crianças serão arrebatadas. Eu não sei se eu estou fazendo entender. Elas serão arrebatadas. Já não posso dar uma idade, se você me perguntasse isso, não sei mais. Antigamente, nós éramos privados de muitas coisas, né? Bastava o meu pai e a minha mãe olhar para mim que a gente já encolhia. Os filhos, hoje, muitos pais, ele tem 2 anos de idade e isso é visto, às vezes ele dá no rosto dos pais. Ele desobedece os pais. Ele tem 2 anos de idade e os pais não controlam. Eu fui criada de uma outra forma. E aconselho as pessoas a seguirem a linha que a Bíblia ensina. Educa o menino, ensina o caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. O arrebatamento da igreja vai acontecer. A qualquer momento. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E se você não estiver, como está lá em Apocalipse, com seus nomes, com seu nome, no livro da vida, você não vai ouvir a trombeta soar. Aqui, em Mateus 24, 36 a 51, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Quer dizer, Jesus está aguardando uma ordem do Pai. Como foi? Então, você veja que isso é uma informação que está apenas nas mãos de Deus. Deus Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, que é o que acontece hoje. E o mundo vive assim, mas muitos cristãos também. A arca levou 100 anos para ser construída. Como não tinha água lá, tudo que o povo fazia era zombar do Noé, um velho louco que estava construindo um grande barco num lugar onde não tinha água. Para que uma loucura dessa, que é o que acontece hoje. As pessoas zombam de nós,
Você não bebe, não fuma, não transa, então você é uma pessoa morta, você não tem vida. Bom, você não tem vida nenhuma, você não sabe viver a sua vida, você é crente, você é isso, você dá o dízimo, você faz isso, você vai à igreja, você passa um domingo em jejum. De que planeta você é? Que coisa louca é essa? Os parentes em casa dizem, você vai para a igreja de novo, que tanto você vai para a igreja, e assim por diante. As piadinhas de sempre, que todo mundo sabe, de gente tola, gente sem visão nenhuma, que não sabe o que está fazendo. Aquele tipo de gente que Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm cabeça para analisar as loucuras que eles estão fazendo. Sabe, essas pessoas são tolas, e espiritualmente elas são ridículas. E alguns cristãos se incomodam com essas mentalidades. De gente que não sabe conduzir a própria vida, de gente cega. Mas eles cedem para isso. É verdade, eu acho que eu não estou vivendo a minha vida. Aí o sujeito vai para a faculdade, começa a ver outras coisas, aí ele começa a trabalhar num ambiente diferente, ele começa a arrumar alguns amigos diferentes, e esses amigos começam a dar aqueles conselhos de sempre, você precisa viver a sua vida, você é jovem demais, você é bonitão, você é bonitona, você tem que curtir a sua vida. E essas pessoas vão se perdendo. E achando que é isso mesmo, só que a Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz, não eu, quem perder a sua vida, salvá-la. Então, para aqueles que julgam que estão perdendo a vida porque não estão curtindo as coisas deste mundo, a Bíblia diz que você vai salvar a sua alma. Você está ganhando a sua vida. Se você está perdendo para o mundo, você está ganhando. Essa é a vida realmente que deve ser vivida. Aquela que o mundo critica, aquela que o mundo zomba, e diz que é um monte de estupidez, de besteiras. Você precisa viver a sua vida, curtir a sua vida. O que é curtir para o mundo? Curtir para o mundo é você estar envolvido em coisas promíscuas, para começar. Se você não estiver envolvido em algo promíscuo, não está bom. Precisa ter sexo, muito sexo. E o sexo não pode ser uma coisa comum. Ele tem que ser extravagante. Como dizem, movimentado. E as pessoas saem desesperadas para preencher um vazio que só Cristo pode preencher. Atrás de um novo relacionamento, de uma paixão, de algo que mexe com as suas emoções e que vai durar 30 dias, 60, se no máximo 90. E que é só gostosa essa paixão enquanto ela realmente é proibida, porque quando ela se torna permitida, logo a prova é que muitos casais que tiveram casos extraconjugal e que depois ficaram juntos, logo esfriaram o relacionamento, porque o prazer estava naquilo, naquela sensação de perigo, no não poder fazer. Quando eles ficaram juntos, começaram a morar juntos e a viver juntos, o relacionamento esfriou, a paixão esfriou e muitos nem intimidade estavam tendo mais. Porque a carne, ela é insaciável e ela te coloca na ilha da fantasia se você deixar. E eu vejo um bando de pessoas na ilha da fantasia, vivendo as fantasias do mundo e achando que tudo vai terminar maravilhosamente bem. E eu digo a você com experiência de anos, inclusive na minha casa, porque eu vi o meu pai em busca de romances uma vida toda.
Tudo que eu vi foi ele perder o que ele tinha. Não viu os filhos crescerem. Fez filhos fora do casamento, que ele não sabe lidar com isso. Infeliz, frustrado, vazio. Só isso. Pegou problemas horríveis para a vida. Eu falo isso porque eu fui criada nesse ambiente. Um homem bonito, fazendeiro, que atraía porque ele montava boi, cavalo, bravos, cavalos bravos, bois bravos, e era piloto, e tinha o seu próprio avião, e era um homem bonito e ousado, então todo mundo achava ele incrível, inclusive nós. E ele era uma ansiedade, uma insatisfação, que ele queria coisas novas para ele. Ele era viciado, era nítido em paixão, no sentimento da paixão. Ele dependia daquilo. Aí ele se jogava naqueles relacionamentos. E depois se frustrava. Frustrava todo mundo. Porque, mais uma vez, quando todo mundo esperava que agora ele mudou, lá estava ele buscando. Hoje ele tem 70 anos. A salvação dele foi ter encontrado Jesus e ainda poder envelhecer de forma digna, tendo filhos que temem a Deus. Porque se nós não temêssemos a Deus, talvez não perdoaríamos todo o mal que nos causou. Entendeu? Então ele pode envelhecer dignamente. Com filhos que conseguem olhar para ele e não jogar na cara dele o passado. Quando você é jovem, as pessoas incutem na tua cabeça que você tem que viver. E o viver é isso. É usar algumas drogas. É ser descolado. É fazer coisas que dão a sensação de liberdade. É fazer muito sexo, namorar muito, conquistar muito, ter um currículo amoroso. Isso é viver. Eu que lido com pessoas, não são poucas as pessoas que eu já encontrei que chegaram até mim com 18 anos, já contaminadas com HIV. Não são poucas que chegaram pedindo socorro, pensando em suicídio, já por tantas coisas terríveis que já tinham feito, com 20 e poucos anos. Não são poucas as pessoas. Porque é essa liberdade, dar tudo o que a carne quer, indo para a ilha da fantasia, ficando um tempo lá e achando que isso é viver. Cobra muito caro. Quando a fatura chega, a maioria não dá conta de pagar. A quantidade de casamentos destruídos por causa de uma paixão. Quantos os casamentos foram destruídos por causa de uma paixão? Às vezes as pessoas apresentam muitas coisas aqui, no raso. Mas aquilo é bem mais profundo. Muitas apresentam muitas justificativas aqui, para dizer, não, porque isso, aquilo, mas lá no fundo, lá no profundo, o que acontece é que elas querem dar tudo o que a carne quer. Elas não querem negar nada à carne como Salomão. Salomão disse, eu não me neguei nada, e no entanto, também não encontramos alguém tão vazio e frustrado como ele, na Bíblia.
Para quem não se negou nada, era para estar preenchido, satisfeito, e estava sempre, como disse ele mesmo, correndo atrás do vento. É uma ilusão. Uma ilusão. O diabo quer mostrar a você que esse negócio de fé, de igreja, de fazer a obra, é tudo besteira. Não é nada disso, não precisa nada disso, de nada disso. O mundo aí fora quer mostrar a mesma coisa. Também esse negócio de casamento é uma prisão, para que prisão? Para que essa prisão? Você pode ter tantos relacionamentos, curtir a sua vida de forma legal e com uma liberdade danada, mas a Bíblia diz, ou fica sozinho ou casa. O sexo foi feito para desfrutar no casamento. E você pode perceber, as pessoas que passam a ter uma vida com Deus, essa área sexual passa a ter um equilíbrio. As pessoas que têm essa área desequilibrada são as pessoas carnais. Quando você está no espírito, é uma área que tem total equilíbrio, há domínio sobre isso, porque a sua cabeça não está 24 horas voltada para isso. Você tem objetivos maiores que ter alguns segundos apenas que dura um orgasmo. E algumas pessoas dependem desses segundos e pensam nisso dia e noite, como se isso fosse a única coisa da vida. Existe tanta coisa mais importante que isso. Mas o mundo gira em torno disso. Tudo é sexo, televisão é sexo, venda de cerveja é sexo, tudo é sexo, é um programa comum tem sexo, qualquer coisa se fala de sexo. E isso vai entrando na cabeça das pessoas e elas não percebem que tudo que vai batendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e vai entrando. Você entra numa faculdade, só se fala de sexo, só se fala de paixão, só se fala de relacionamento, só se fala de liberdade, se fala de viver a vida. Aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Como você estando na igreja todo dia, a palavra vai entrando, vai entrando, vai entrando. Você sai desse ambiente, vai para um outro ambiente, onde se fala de outros assuntos, aquele assunto vai entrando, vai entrando, vai entrando. Você está envolvido num lugar onde só se fala de fofoca, se fala de traição, fala mal dos outros, você começa a pegar aqueles hábitos. Você está num trabalho onde todo mundo só fala de traição, você está numa escola onde se fala de tal assunto, aquilo vai entrando, vai entrando. E você não está percebendo. Que você acha, que você pensa com a sua cabeça. Muito engano. Você não está pensando com a sua cabeça coisa nenhuma. Você está pensando com a cabeça de um monte de pessoas. De um monte de gente que está fazendo a sua cabeça. Porque todo mundo pensa igual. No mundo todo mundo pensa igual. Eu quero liberdade. Eu quero fazer mais sexo. Eu quero beber mais. Eu quero ter mais romances. Eu quero curtir mais a vida. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Eu preciso de liberdade. Eu preciso de liberdade. É só isso que o mundo prega. E estão cada vez mais escravos em prisões. Porque isso é a ilha da fantasia. Quando você começa a se envolver com isso, você acha que agora eu estou vivendo. Minha gente, eu já vi muita coisa, eu não sou tão velha, mas eu lidei com muita gente velha também. Você não tem noção quantas pessoas cruzaram o meu caminho, quantas histórias eu tenho guardadas aqui. A história é sempre a mesma. Os assuntos são os mesmos e tudo parece que começa o diabo, nem nisso ele é criativo, começa do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Tudo acontece do mesmo jeito e as pessoas falam as mesmas coisas. Você está aí, você sabe disso. Que é assim. Nos dias de Noé, o dilúvio estava prestes a acontecer.
Uma arca estava sendo construída e o povo não estava nem aí, ninguém nem percebia, ninguém queria saber, todo mundo queria casar, dar em casamento, e brincar, e fazer festa, e falar da sua liberdade, e viver os seus momentos, e viverem a vida como se nada fosse acontecer, nada, nada, nada. Aí você vai dizer assim para mim, bispo, mas a senhora é a primeira a ensinar o povo, você ensina aqui todo dia as pessoas a viverem a vida, a desfrutarem de forma santa. E aí pode levantar o incrédulo e dizer, dá para viver de forma santa? Dá. Dá. O diabo mentiu a vida inteira que você não pode ter uma vida legal sem pecar. Só é legal pecando. Você está enganado. Para começar, a paz que você tem é um negócio que não tem preço. Porque pessoas que vivem no pecado não têm paz. Elas falam de uma liberdade, porém elas não têm paz. Elas não têm sossego. O sono não é o mesmo, a vida não é a mesma, porque elas não têm paz. Um lado delas puxa para essa coisa atrativa da carne. Mas lá, quem conhece a palavra, lá no fundo, sabe, eu estou errado. E isso não vai terminar bem. Tem uma voz lá dentro que grita, você está no caminho errado. Mas a sua carne diz, não, vai, vive, curte, amanhã você vê o que você faz. Não é bem assim, não é bem dessa maneira como falam, como você vai ser diferente. Acredita, viva o momento, a sua carne diz, viva o momento, viva o momento. Mas lá dentro o Espírito Santo está dizendo, isso vai te custar caro. Não faça isso. E de cá a euforia. Não ignore essa voz. Não é bem assim. Não é desse jeito, coisa nenhuma. Olha, existem pessoas que se deram bem. Olha aí, no mundo tem gente que está bem. Ah, sim. Você pode ter acabado de sair de uma dor de barriga, vomitou. Se você passar um make e tal, e ajeitar, e dar um sorriso, fazer um Photoshop, tira. Nossa, como está bem essa pessoa. E ela passou a noite no banheiro. Foto aceita tudo, gente. Eu não sei como é que uma pessoa ainda pode acreditar em foto. Nossa, como fulano está bem, só por causa de uma foto. Por causa de uma imagem. A vida é muito mais que isso. O dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Você tem dias e dias para você viver e superar. E se viver é difícil com Deus, imagina sem Deus. Se com a proteção de Deus você tem desafios N. Imagina uma vida sem a proteção de Deus. Então, nos dias de Noé, estava lá a arca e o anúncio do fim dos tempos. Ninguém nem percebia. Esse sujeito é um maluco. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. 2 pessoas estarão na mesa comendo, um será levado ou deixado. Na cama dormindo, um será levado ou deixado. No carro dirigindo, um será levado ou deixado. E o triste vai ser o motorista que vai ser levado. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ou seja, se o Senhor tivesse dado dia e hora, todo mundo ia pecar até as últimas 24 horas. Ia fazer horrores. Ah, não. Ah, eu vou curtir tudo, né? Porque o arrebatamento acontece tal dia, de tal ano, né, gente? Vamos curtir, né? Porque é isso que o mundo chama, curtir.
Vou curtir, vou viver, vou fazer. Isso é viver. E a Bíblia nos ensina a viver para Deus. A viver uma vida digna em Deus. Uma vida de sinceridade, de temor. Que às vezes muitos já foram ensinados, quantos cristãos que já foram ensinados tantas vezes, a palavra vem, seja sincero, seja uma pessoa, não viva de encenações, não viva de imagem, pare de se importar em parecer espiritual e seja uma pessoa íntegra em Deus. Tema Deus, fale a verdade, viva na verdade, na sinceridade. Para de ceder para as suas emoções, para de viver pelo que sente. Ai, eu estou sentindo, não estou sentindo, aquela coisa toda, que todo mundo já ouviu isso aqui tantas vezes. Ai, não sinto mais vontade de fazer isso. Claro que você não vai sentir vontade de jejuar, orar, vir para a igreja, buscar. Se você estiver envolvido com o mundo, se você estiver no mundo, se você estiver alimentando a sua carne, tudo que você menos vai sentir vontade, o que você não vai sentir vontade de fazer é de buscar a Deus. É de fazer o que é certo. Porque sua carne não vai deixar, ela não quer buscar a Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais você tem sede de Deus. Quanto menos você busca a Deus, menos você vai querer. Mais você vai querer alimentar a sua carne, porque você está nutrindo a carne. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega os demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens, que o Senhor nos encontre. Feliz aquele que encontrar, que o Senhor, quando voltar, encontrar fazendo assim, o quê? Fazendo assim, de que jeito? Sendo fiel, sensato, buscando a Deus, no lugar certo. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater nos seus conservos, e a comer, e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Os hipócritas, hipocrisia, falsidade, quem vive uma mentira. É para lá que vão os hipócritas. É para lá. Quem vive uma mentira, uma hipocrisia, numa hipocrisia danada. Sabe, minha gente, o que muitos hoje tratam como muito importante, quando o arrebatamento da igreja acontecer, não vai significar nada. Tudo que você diz que é tão importante para você, sabe por quê? Porque quem conhece a verdade sabe que acabou. Agora, quando acontecer, teve o tempo dos profetas, teve o tempo da lei e o tempo da graça. Quando Adão e Eva pecaram, o jardim, eles foram expulsos, o jardim foi fechado, um anjo foi colocado lá e nunca mais ninguém pôde entrar. Quando aconteceu o dilúvio, que o Noé entrou com a sua família, quando as portas foram fechadas, ninguém mais pôde entrar. Ninguém mais. Veio o tempo da lei. Quando fechou o tempo da lei, com a vinda do Senhor Jesus, acabou. Entramos no tempo da graça, o melhor tempo de todos. É o da graça. Graça quer dizer favor de Deus, um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me favorece do mesmo jeito. Nós recebemos o favor de Deus. Nós estamos na dispensação da graça, o ministério do Espírito Santo. Dentro da previsão das 70 semanas de Daniel, que eu já falei sobre isso aqui, cada semana significa 7 anos.
69 semanas já se cumpriram, falta uma semana para ser cumprida, ou 7 anos. E esses 7 anos nós sabemos que é o período da grande tribulação, o pior período de todos os tempos, em toda a história, e desde que o mundo foi criado, nenhum tempo se compara ao tempo da grande tribulação que está chegando. É o pior tempo de todos os tempos. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, que vai ser num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, que só os salvos vão ouvir, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar num corpo glorioso, e nós, os vivos, se estivermos vivos ainda, seremos transformados. Se alguém quer saber, transformado em que corpo? Corpo de anjo. É como um corpo de anjo. Seremos transformados. Está claro? Quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai ser num dia e hora que ninguém espera. Das crianças do ventre até as que estão na idade, ainda estão inocentes, não entraram na idade da razão, serão arrebatadas. Todas as crianças do mundo inteiro desaparecerão. Todos os salvos desaparecerão. E quando isso acontecer, o Espírito Santo será tirado junto com a igreja. E então, inicialmente, se fecha o portal do tempo da graça e abre-se da grande tribulação, que tem divisão, ela é dividida em 2 partes. 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, que vai ser aquele período em que o mundo vai tentar mostrar que o mundo nunca esteve tão bem, porque o grande problema eram os crentes. Mas quem ficou e que conhecia a palavra, que esteve em reuniões como essa, que estiverem em reuniões como essa, ouvindo o que estão ouvindo, saberão que não é assim. O arrebatamento acontece entre o período da grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, onde muitos vão cair nas ciladas de que agora o mundo é maravilhoso mesmo, porque não tem esse monte de crentes. E então, dentro dessa ideia, Bíblias serão confiscadas e crentes que ainda sobrevivem na sua fé, mantendo a sua fé, serão perseguidos. Depois desses 3 anos e meio, fecha-se para os 3 anos e meio de grande e terrível tribulação. Nesses 3 primeiros anos vai ser para enganar, e muita gente, inclusive, muitos crentes também serão enganados, como diz a Bíblia. Enganarão a muitos, diz a Bíblia, até aqueles que eram escolhidos. Só que quem realmente conhece a palavra sabe que, se não for agora no arrebatamento e ficar para a grande tribulação, sabe que aí não tem Espírito Santo para consolar. Vai chegar um momento em que você vai ser obrigado a colocar o sinal da besta, literalmente, porém eu vou falar sobre isso já. Que certamente é um chipzinho que será colocado ou na mão direita ou na testa. Que ali vai conter todos os seus dados, as informações, e se você não aceitar, você não existe para o governo, para o Estado. Se você aceitar, você fez uma aliança com eles, acabou a sua oportunidade de ser salvo. Se você não aceita, aí está o problema, você não existe. Então, você não compra, você não vende, você não negocia nada, você não trabalha. Então, você passa fome, você não é assistido num hospital, você não tem apoio nenhum, você é perseguido de todas as maneiras. Mas você sabe que é o preço que você vai ter que pagar, ou melhor, que a pessoa que ficou vai ter que pagar. A pessoa sabe. E ela sabe que ela não pode negar o nome do Senhor, e ela vai ser forçada de todas as maneiras a negar o nome do Senhor. Mas ela sabe que é melhor ela morrer com uma doença, é melhor ela morrer, ser assassinada, das mais diversas maneiras, brutalidades, não se sabe de que maneira, requintes de crueldade serão usados. Existem vários que já foram usados, desde esquartejamento, mutilação em partes, pessoas jogadas em óleo quente, isso em toda a história, jogadas em fogueiras, degoladas, a Bíblia fala delas sendo degoladas, tem vários meios. Crianças serão geradas nesse período dos 7 anos. As crianças que vão ser geradas
que alguns que temem a Deus, creem, que ficaram, estarão resistindo, serão usadas para os pais negarem o nome do Senhor. Porque filho move, bom, eu vou jogar seu filho nesse óleo quente, vou jogar nessa fogueira, se você não negar o nome de Cristo. Você sabe que você tem que ver isso tudo acontecer e não negar o nome de Jesus. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Isso eu estou sendo leve. Esse é o pior tempo de toda a história, o período da grande tribulação. Você não pode entrar nele. Se você ficar, você vai entrar no período da grande tribulação. E tudo que você hoje... Eu não consigo perdoar, estou tão sentida, magoado. Ai, eu estou isso, estou aquilo. Todas essas frescurinhas aí, toda essa coisa errada vai desaparecer. Você vai falar, meu Deus, eu fiquei por causa disso. Orgulho, rancor, cobranças. Um cobra do outro. E só cobra, nada está bom. Reclama disso, reclama daquilo, uma intolerância, uma impaciência, isso, aquilo, tudo isso vai desaparecer. Tudo que você hoje trata de problema, no período da grande tribulação, não vai ser problema, você vai desejar esses problemas. Porque tudo que você menos vai viver é essa suavidade que vivemos no tempo da graça. Por isso que a Bíblia diz, leve e momentânea a tribulação. Porque aqui é leve e momentânea. Mas no período da grande tribulação, não. O que as pessoas tratam de problemas hoje, elas vão desejar esse tipo de problema no período da grande tribulação. Tudo que elas tratam de problemas, problema, dificuldade para viver, elas vão desejar. No período da grande tribulação. Porque elas vão ver que isso nunca foi um problema. Problemas elas estarão vivendo no período da grande tribulação. Aqui em Apocalipse 14, 9 e 3 diz assim, um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Quando nós falamos da marca da besta, isso é algo que vai acontecer no período da grande tribulação. Mas, de alguma forma, eu quero mostrar a você que alguns já carregam o sinal da besta consigo. Quando você pensa os pensamentos do mundo, é como se você já tivesse a marca da besta na sua testa. O mundo prega uma segurança, mas estão a caminho de uma grande destruição. Você tem que saber que aquilo que você pensa sem cessar de forma obsessiva é o seu Deus. Se não é em Deus que você pensa continuamente, se Deus não é a prioridade da sua vida, é a prioridade da sua mente, então você não pode dizer que Ele é o seu Deus. Aquilo que domina os seus pensamentos dia e noite é o seu Deus. Seja um problema, seja uma pessoa, seja uma questão, seja... Em Romanos 8, 5 a 8 diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que deseja a carne. Se você vive segundo a carne, claro que você só vai desejar o que deseja a carne. Por que você vai desejar alguma coisa de Deus? Tudo que você menos vai desejar é ser santo, correto. Tudo que você menos vai desejar é fazer um jejum num domingo. É vir tomar a ceia.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Se você vive segundo a carne, o seu estilo de vida é carnal, a sua mente é voltada para o que deseja a sua carne. Se alguém falar assim, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de estar na igreja, eu não tenho vontade de jejuar, que novidade. Você vive segundo a carne, você vive no meio de mundanos e pegou o espírito deles, e você acha que há alguma possibilidade de você desejar as coisas de Deus? Minha gente, nós trabalhamos no meio de pessoas mundanas, todo mundo trabalha junto com pessoas que não temem a Deus. Mas se você vive segundo o Espírito, a sua mente vai estar voltada segundo o Espírito. Você vai desejar o que o Espírito deseja, porque a sua mente vai estar voltada para lá. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Que é tudo que eu falei aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Como é que ela vai fazer? Aqui, ó, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus. Se você tem uma mentalidade carnal, você é inimiga, você é inimigo de Deus. Você pode falar, não, eu amo a Deus, tenho Deus no meu coração. O que vale é o coração. É verdade. Mas as obras acompanham o que está dentro do seu coração. Acompanham. Ninguém pode dizer o que está no meu coração. Suas obras podem. Suas obras te traem, filho. Não vem me dizer que você tem Deus e você vive no pecado, na lama. E você ainda quer se passar de uma pessoa que está correta, íntegra e fazendo tudo que é certo. Não. Eu gosto mais daqueles que não são hipócritas, que são sinceros. Estou na lama, estou no pecado, gosto dele. No momento é isso que eu estou lá. Eu sei que eu preciso sair, mas é lá que eu estou. Do que aquele que é Joãozinho, dá o tapa e esconde a mão. Não, é que... não sei, sabe? Eu estou confusa. Menos. Você não está confuso. Você sabe muito bem o que a sua carne quer. Só que é o seguinte, se não tem como, eu após ter sido lavada, voltar para a lama e permanecer limpa. Mas algumas pessoas, elas querem estar no pecado, mas se apresentarem limpas. Não tem como. As suas obras te traem. Para o mundo, você pode até ser aplaudido, mas para o reino de Deus, você não está no caminho certo. E Deus fala isso com amor, porque Ele não quer que a sua alma seja tragada pelo diabo. Eu me faço entender? A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Diga comigo, quem é dominado pela carne? Não pode agradar a Deus. Uma marca na sua testa, alguns, espiritualmente, já têm os pensamentos deste mundo. De alguma forma já tem essa marca. Porque pensa igualzinho ao mundo. E defende ideias mundanas. Mãos. A marca na mão. Mateus 25, 31, 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória,
Com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns deixaram de fazer. O que vocês deixaram de fazer, digo o que vocês deixaram de fazer. Ok, alguns desses pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então as mãos, alguns não têm as obras de Deus, mas as obras do mundo. Aquilo que deveriam estar fazendo de correto para o próximo, para o reino de Deus, não estão fazendo. Mas aquilo que o Senhor condena é o que estão fazendo. As suas obras não agradam a Deus. A forma de pensar, a forma de agir. Então, eu comecei dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando passar pela tua cabeça a expressão, cansei de lutar, nós não somos daqueles que recuam e desistem e são destruídos. Está em Hebreus 10. O Senhor não tem prazer naquele que recua. Você quer ouvir participar do arrebatamento, ser arrebatado agora? Você tem que perseverar, fazendo o que é certo, agindo na justiça, andando em integridade, andando na sinceridade, pensando os pensamentos de Deus, tendo obras corretas, fazendo tudo o que Deus tem te mandado fazer. Ajude o próximo, ajude o reino de Deus, se envolva em projetos saudáveis, faça o que Deus tem te mandado fazer, se envolva com as coisas corretas, abandone o pecado, abandone as ideias mundanas, afaste-se da aparência do mal, fuja de tudo aquilo que você sabe que é mal. Olhai, vigiai e orai, Jesus está voltando. Vai ser num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago. E tudo que hoje te prende não vai ter mais importância. Tudo que hoje te domina, te escraviza, tira a sua paz, você vai ver que não era nada. Supera. Abandona a arrogância, o orgulho. Abandona a mentira, peça perdão, perdoe, estenda a mão, faça coisas boas, não se canse de fazer o bem, olhe sempre em frente, para de olhar para as laterais, para a direita, para a esquerda, para trás, não é o seu lugar, é para frente. Se envolva com as coisas que Deus tem te mandado envolver, abandone o que Deus já mandou você abandonar. Foca nas coisas certas.
Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu não separei isso aqui, não está no telão, mas eu faço questão, deveria até ter feito, de ler isso para você. Apocalipse 20, 15, vamos juntos, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Jesus está voltando, você deve ter seu nome no livro da vida. Não se engane, não se deixe enganar. O mundo prega uma ideia contrária de Deus. O mundo prega uma vida que é uma ilusão, é a ilha da fantasia. Acredite no que estou dizendo. Tudo que o mundo ensina como necessário para viver é um engodo, é um engano. Eu não vou dizer para você que é ruim para a carne é bom. É divertido, é saboroso. Momentaneamente, você pode ir ao êxtase. Mas isso é só um momento que te custa caro. Vale cada momento que você passa com Deus. O que é a vida? A vida é viver para Deus. Isso é viver. Essa história de que, mas o fulano está feliz. Ninguém está feliz desagradando a Deus. Ninguém nunca vai ser feliz desagradando a Deus. Felicidade, essa felicidade pregada pelo mundo é uma ilusão. É uma mensagem errada. O ser humano está aqui para agradar a Deus. Nós fomos criados para dar louvor a Deus. O nosso chamado é ser santo, é andar em retidão, é fazer a vontade de Deus, é ouvir a voz de Deus, é trilhar os caminhos da verdade. Se você quer uma vida digna, esse é o caminho. Preste muita atenção, as coisas que as pessoas pregam como felicidade é condenação. Porque aquilo que é certo diante de Deus, elas não querem. Elas acham chato e sem vida, e sem gosto, e sem prazer, e sem cheiro, e sem motivação nenhuma. Sem espírito. Por quê? Porque a carne briga contra o espírito e o espírito contra a carne. O diabo quer você na carne, gastando tudo, estragando com tudo. E o espírito está o tempo todo te conduzindo a andar no espírito. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sacrifique a sua carne, negue-se a si mesmo, mas faça a vontade de Deus. A sua carne está dizendo para você, mas você gosta disso. Você tem que dizer, mas o meu espírito não vai ceder para isso. Viva sozinho, mas tenha seu nome no livro da vida. Viva acompanhado, mas com seu nome no livro da vida. Seja lá o que for que você for fazer, faça tudo que te leve a manter o seu nome no livro da vida. Se alguma coisa roubar a sua salvação, então não é bênção. Quando uma coisa rouba a sua fé, a sua salvação, isso é maldição, isso não é bênção. Não, mas está me fazendo bem, está fazendo bem a sua carne, isso tem tempo de validade, vai vencer daqui a pouco. Eu sei o que eu estou dizendo. Se tem uma coisa que eu ensino na minha casa é, não se enganem, filhos. Não se transportem para a ilha da fantasia, porque já o nome fala, é fantasia, é ilusão. Tem o pé no chão. Pé no chão. Viva em integridade, em sinceridade. Aquilo que te leva a agradar a Deus é o melhor lugar, é onde você deve estar e é o que você deve fazer.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em retidão, falando a verdade, fazendo o que é certo, agradando a Deus, renunciando ao pecado, lutando pelo que é certo, insistindo pelo que é certo, indo para o caminho da verdade e não se desviando dele. Perseverar até o fim, fazendo o que é certo. E num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, o arrebatamento vai acontecer. Amém? Dos filmes que eu já assisti sobre arrebatamento, é um dos, talvez o melhor, na minha opinião. Bem realista, bem claro. Claro que tem que ser dado o corpo ao filme, mas a história é isso mesmo, é exatamente assim, do que vai acontecer no momento do arrebatamento. Depois entra o período da grande tribulação, para ali, onde, como eles mesmos dizem, é quando tudo começa mesmo de sofrimento, o maior sofrimento de toda a história. Então, vou pedir para passar o trailer para você, ver o que uma ideia desse filme. Apaga a luz para eles verem direitinho. Hello? Hi, Mom. Chloe, welcome home. So is everything set for Dad's surprise party? He got called into work. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. My dad. Hi, sweetheart. Hey. Welcome aboard PanCon Flight 257 to London. Flight time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. People from all over this plane have simply vanished. Chris, let me in! Chris! Free me! I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. I heard some doctors talking. It's not just here. It's all over the world. One of these days the sky's gonna break. Chloe, are you okay? Yeah, but Mom and Raimi, they're both gone. One of these days the mountains are gonna fall into the sea. Irene knew this was coming. The way it happened. How could she know that? Hold me here. He took them to protect them from the darkest time in the history of this world. We all have a right to know if we're gonna die. We're gonna die! I have no spoilers, no flaps, no elevators, and if I run this thing dry, no reverse thrust. I need some room. I just really need you to know how much I love you, no matter what happens. Dad? Looks like the end of the world. One of these days the sky's gonna break and everything will escape. And I know. Ligue o seu pensamento no céu. Abra o seu coração para o Senhor e peça ajuda a Ele. Diga ao Senhor o quanto você o ama e você não quer perder a sua salvação, você quer a ajuda dEle. Você não vai deixar que nada te prenda aqui. Tudo que você hoje acha que é tão importante, acredite, não tem nada mais importante que a sua salvação. A salvação da sua alma é o que é de mais importante. E se você perder, hoje, é só obedecer. Você obedece. Você renuncia. E você vai ouvir a trombeta soar.
Você crê. Mas quando acontecer, o sofrimento vai ser tão grande. Eu fiz até tenho um CD desse assunto, que de tempo em tempo eu converso com os meus filhos e não faz muito tempo que eu ainda conversando com eles e falando novamente sobre o arrebatamento. Eu dizia, olha, vocês sabem se acontecer o arrebatamento e um de vocês ficarem. A primeira coisa é sair dos grandes centros, sair de São Paulo, vai para a área rural. Armazena comida, sabendo que vocês serão assaltados, saqueados, porque o desespero vai ser grande. Não se importem com mais nada a não ser não negar o nome do Senhor. Aconteça o que for, não neguem o nome do Senhor. Vocês serão forçados de todas as maneiras a negarem o nome do Senhor, não neguem. E eu conversei isso muito com eles, converso isso. Eu falo, não neguem o nome do Senhor, aconteça o que for. Na pior situação, não se enganem, não ceda para as propagandas fantasiosas, para os argumentos convincentes. Não cedam, tudo é engano. Vocês só têm uma saída: morrerem por não negarem o nome do Senhor. Não neguem. Só que ninguém precisa ficar para o período da grande tribulação. Ninguém. Você pode fazer parte desse grupo maravilhoso que vai agora. Jesus está voltando. E vai ser num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo de fazer nada. Ou estamos preparados, ou vamos perder a grande oportunidade da nossa vida.